E aí, gente, acabou o primeiro tempo lá na Neoquímica Arena, 1 a 0 pro Flamengo. E conforme eu falei aqui, eu vou fazer aqui o pós-jogo, né? Eu vou dividir em duas partes o vídeo, primeiro tempo e o pós-jogo. A primeira coisa assim que a gente pode analisar é que vou começar primeiro falando do Corinthians. O Corinthians é um time que não. Esse elenco do Corinthians é um elenco que não tem casca e é um time que não tem intensidade. Sabe? Principalmente jogos assim, não tem intensidade, porque logo no começo do jogo o Maicon toma uma pancadinha, já sai. Aí o Duqueiroz também começaria a ficar batendo ali, fazendo pequenas faltas ali, você vai irritando, você vê que o cara depois do tempo não consegue jogar. O Adson é um a menos, né? Você vê que assim, é um moleque que tipo joga quando quer, pressiona quando quer. Teve um momento do jogo ali, eu tô assistindo pelo SBT, que o Vitor Pereira gritou com ele para ele marcar junto. E assim, esse time do Corinthians não tem setor de criação, porque o Duqueiroz está marcado, o Vitor Cantillo está amarelado, e se ele subir muito para criar, o Arrascaeta vai ficar nas costas dele. E meter um golaço, né? E aí, vou falar um pouquinho do jogo. No início do jogo começa daquele jeito, né? O Flamengo toca a bola para um lado, toca a bola para o outro. O Corinthians ele sobe a marcação, né? Ele sobe a marcação. Ele começa no campo do Flamengo e a primeira chance de gol, aquela bola que o Mosquito bate e o Santos faz a defesa, é assim, é marcando em cima, é não deixando o Flamengo sair jogar. O Flamengo estava fazendo muita ligação direta, era muita bola da zaga pro Pedro tentar ganhar no alto para ver se alguém conseguia vir na segunda bola. O Gabigol jogando muito distante da área. Né? É uma coisa que eu não gosto nesse time do Flamengo é que nesse time que o Dorival montou é que o Gabriel ele tem que se preocupar também defensivamente. Eu acho que eu não concordo de você ter que deixar o melhor jogador do seu time com obrigações defensivas. Você tem que deixar ele livre junto com o Pedro. Os dois livres, o Bruno não tem o Bruno Henrique, deixa o Gabriel fazer essa função. Ele também tem essa característica de jogar pelos dois lados, um atacante mais de grande área, grande área. Aí, e não só isso, né? No começo do jogo, ali nos primeiros 15, 20 minutos, o Flamengo tentava jogar pelo lado, só que o Corinthians dobrava a marcação, seja no Gabigol, seja no Everton Ribeiro, e ninguém ali chegava para trocar passe, ninguém aproximava. Então era sempre uma superioridade numérica, né? E o Corinthians, a tão determinado momento, muito bem postado em campo, tava num 4-4-2, duas linhas de 4 bem fechadas pelo meio, o Flamengo só conseguia construir pelo lado. E aí tem um outro problema também desse time do Flamengo que eu acho que se o Vitor Pereira souber explorar, dá pro Corinthians empatar esse jogo, que é o quê? A saída de bola do Flamengo, a saída de bola é sempre pelo chão com dois jogadores. O Corinthians tem três jogadores para atacar. Se o Watson tomar uma bronca bem dada no segundo tempo, eu entraria com o Roger Guedes, eu não entraria com o Watson. Para os três subir, meu irmão, eles vão ter que rifar a bola. E ali, para induzir ao erro, é muito mais fácil. Porque era o que o Corinthians estava fazendo e conseguia gerar chances de gol assim. Chegar com perigo na área do Flamengo assim. Tanto que os primeiros 15 minutos é tudo do Corinthians, né? Aí teve uma bola na trave do Pedro que estava impedido, né? Mas eu acho que se aquela bola fosse gol, era 2 a 0 pro Flamengo. O Maicon lesionou, o Fausto Vera entrou e nada mudou, né? E aí, esse time do Flamengo é o seguinte, eu passei a acompanhar mais esse time do Flamengo desde quando o Jorge Jesus chegou e fez o time do Flamengo ser o que era. É um dos 5 melhores times brasileiros que eu vi na minha vida, assim, né? E assim, com o Jorge Jesus o Rodinei não jogava. Com o Rogério Ceni também não, porque o Rodinei estava no Inter. Com o Renato Gaúcho quase jogava uma hora ou outra, mas não sei, o Dorival tem essa tara por alguns bagres na defesa, né? Tanto até que o Rodinei tá pendurado. Vai continuar com o Rodinei? Principalmente com o Mosquito ali deitando e rolando nele? Eu não tentaria, eu tiraria o Rodinei. Eu não arriscaria, tá? Tanto até que ele leva. E assim, você vê que ele é um cabaço, né? O amarelo que ele toma é uma coisa patética. O cara tá correndo assim, ele vem com a mão aqui por trás. É uma coisa patética. Aí, aos 25 minutos de jogo, quando o Corinthians ainda tava criando, ainda tava moendo, o Yuri Alberto perde uma chance, por quê? Porque ele é mirradinho, ele não consegue fazer a parede.
Eu não sei se foi por um erro ali, de repente um erro de planejamento de montagem de elenco, ou não sei se foi pedido do Vitor Pereira, mas o Yuri Alberto ele é tipo um Gabigol. Ele não é aquele centroavante pivôzão. Ele é um centroavante mais de mobilidade. Ele vai mandar para dentro quando ele tiver a chance, mas ele não é um centroavante de jogar de costas para defesa. Isso eu já percebi porque ele não é forte, ele não tem força suficiente. Ele é um centroavante rápido. Se ele receber uma bola em velocidade, aquela bola espetada, ele vai decidir. Ele pode decidir. Mas jogando de costas, tal, você vê que ele não consegue dominar, a bola trança tal. Aí ele enrola de novo. E aí perde. Mas perde uma oportunidade ali que poderia ter aberto o placar e o jogo poderia ter sido outro completamente. Aí, como eu falei anteriormente, um Cantígio é o tá jogando ali de primeiro e único volante, porque o Duqueiroz está fazendo mais uma função de meia de ligação. O que acontece? O Cantígio, ele defensivamente ele não é lá grande coisa, ele é bom armando o jogo, ele é bom distribuindo passes, fazendo inversão de jogo. E aí o que acontece? O Arrascaeta para nas costas do Cantígio. Aí a partir dos 30 minutos, né? Aliás, antes de eu chegar nos 30 minutos, né? O Arrascaeta fica nas costas do Cantilho. E aí passa a ter jogo, né? Porque ali vamos falar no Telês, no último terço do campo, que os caras do futebol raiz não gostam desse termo, passa a ter jogo pro Flamengo. Porque o Arrascaeta sempre tá na vantagem sobre o Cantilho. E aí, assim, o Flamengo teve um momento ali que não estava conseguindo, eles estavam abusando demais das inversões de jogo. Era toda hora, bola de um lado, bola pro outro, bola para um lado, bola pro outro. Era sempre inversão a rodo de jogo. Mas aí, uma pequena lambança da defesa do Corinthians, quando você tem um gênio que é o Arrascaeta, eu ia falar do Pedro, né? Como eu gosto de ver o Pedro jogar, como o Pedro é um centroavante completo, como ele tem todos os predicados para a função, ele tem bons fundamentos, ele sabe fazer bem o pivô, ele tem um bom cabeceio, finaliza bem, ele consegue às vezes até fazer função de falso 9, mesmo ele tendo a altura que ele tem uma mobilidade absurda, mesmo do porte físico que ele tem. E aí, uma coisa interessante, né? As duas chances de gol que havia sendo até então foi tudo oriunda de pressão, não foi aquela construção de jogo. E o gol do Arrascaeta sai assim, uma pressão, uma pressãozinha que vira uma lambança. E aí quando você tem um cara genial como o Arrascaeta, cara, você tem meio caminho andado para vencer. Ele pegou a bola, cara, ele bateu daquele jeito. Me lembrou o gol que o Emerson fez contra o Santos em 2012. Cara, igualzinho, ele pegou do mesmo lugar, a bola na mesma altura. E o engraçado é que o Cássio leva um gol parecido, ele leva um gol parecido com o que ele levou na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, né? Aí depois, né, o Corinthians tenta ir pro Bumba Meu Boi, tenta ir pra pressão. E aí é aquela. Como eu falei, esse elenco do Corinthians não é um elenco cascudo. Não é um elenco para se ganhar. Na minha opinião, não é um elenco para se ganhar Libertadores. E quando você tem que pegar a bola, às vezes chutar, botar o goleiro para trabalhar, deixar o goleiro preocupado, o Duqueiroz recebe uma bola na entrada da área. E ao invés dele tentar rolar, tentar tabelar com o Yuri Alberto, que estava meio de costas ali, tentar construir uma jogada, ele segurou tanto a bola. Ele segurou tanto a bola que dava tempo de eu fazer um miojo e voltar, que ele ainda estava segurando a bola na entrada da área. Não, então, assim, uma bola que ele poderia ter chutado, uma bola que ele poderia ter tentado uma tabela, um passe mais próximo ali, pro Yuri Alberto tentar um chute meio deslocado ali. Então, você vê que não tem aquela malícia, diferente do elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo aí você tem o Gabigol, campeão da Libertadores, a Arrascaeta, campeão da Libertadores, Everton Ribeiro, campeão da Libertadores, o Felipe Luiz, o Pedro também é um jogador que já disputou o final de Libertadores, é um cara talentosíssimo. Então, assim, no Flamengo, eu não ficaria com o Rodinei, tá? Eu entraria, sei lá, com o Ayrton Lucas, não sei, mas eu não arriscaria o Rodinei. Eu ia até falar pra pôr o Everton Cebolinha, mas eu acho que do jeito que tá bom. E no time do Corinthians eu tiro o Watson pra colocar o Roger Guedes. O Roger Guedes é mais incisivo, ele é mais agudo. E ele pode ser o ponto de desequilíbrio que falta pra esse time do Corinthians nesse jogo. Tá? Bom, é isso. E depois vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo.